Boa noite, meus amados. A paz do Senhor Jesus, a você, ouvinte, você que está me ouvindo, você que recebeu essa mensagem pelo grupo Resposta de Deus, você que recebeu essa mensagem encaminhada de um familiar, de um amigo, de um colega, enfim. Deus abençoe poderosamente a sua vida, amém? Meu amado, minha querida, hoje eu quero falar sobre a maldade no mundo em que vivemos. Meus amados, livro de 2 Samuel, capítulo de número 12, relata uma história, um conto que Davi ele passou. O rei Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus, ele estava em um momento crítico em sua vida. Ele havia se separado categoricamente de Deus em pecado. Ele havia colocado um homem esposo de Betseba na frente da guerra e o matou. E ainda por cima ele deitou com a mulher daquele homem e veio conceber um filho. E como ele era um homem muito íntimo de Deus, Deus enviou um profeta, para advertir Davi. E dali para frente, infelizmente, Davi passou por muitas lutas. Inclusive, no Salmo 51, Davi pede para que Deus não retire dele o seu espírito. Então, Davi caiu em pecado, Davi perdeu o seu melhor amigo, que era Deus, e o seu filho, fruto de uma traição, fruto de um homicídio, se encontrava à beira da morte. Então a Bíblia fala no livro de 2 Samuel, capítulo 12, que Davi, ele foi para dentro de um quarto, se trancou e ficou de jejum durante 7 dias. Nesses 7 dias, Davi não comia, Davi não bebia, Davi não tomava banho, Davi estava em oração de joelhos ao Senhor, clamando pela vida de seu filho. Porque ele tinha esperança que o mesmo Deus que o fez rei de Israel poderia, de alguma maneira, curar e poupar a vida do seu filho. Só que teve um momento, meus amados, que se você for ler a palavra, você vai ver que os súditos de Davi se preocuparam, porque a criança veio a falecer. E eles ficaram com medo de contar para Davi que a criança tinha morrido, porque a criança estava muito enferma, Davi estava muito triste, angustiado. E eles logo pensaram, meu Deus, se nós contarmos para Davi que essa criança morreu, ele não vai aguentar. Mas Davi, atento aos comentários, disse, o que aconteceu? A criança morreu? E eles vieram com a notícia, sim, ela faleceu. Talvez Davi poderia ali naquele momento se desesperar, ele poderia gritar, ele poderia se revoltar contra Deus, ele poderia fechar o seu coração e não deixar mais que a bondade imperasse sobre ele. Ele poderia entrar em depressão, crises, ele poderia fazer tudo aquilo que tinha direito. Mas o que ele fez? Ele se levantou, tomou um banho, pediu para que servisse um banquete, comeu, foi lá e agradeceu a Deus. É muito lindo. O que eu quero dizer para você, meu amado, minha querida, é que você não pode deixar que os seus problemas, as suas lutas e principalmente a maldade do ser humano e do mundo afete a sua bondade, o seu caráter e o eu, você que é. Você não pode se revoltar contra Deus ou contra a sua vida mesmo, porque algo deu errado. Você não pode desacreditar do bem, do amor, da fidelidade, enfim, dos frutos do Espírito. Você não pode desacreditar da bondade só porque deu errado lá atrás.
O caminho não é você se fechar, o caminho não é você entrar em depressão, o caminho não é você desacreditar de Deus. Meu amado, minha querida, existem processos. O Senhor, Ele permite nós passarmos por coisas, não porque Ele é ruim ou porque Ele gosta do seu sofrimento. Não. É necessário. Jesus diz que é melhor a casa de luto do que a casa que é uma festa. É na dificuldade que nós crescemos. Eu falo por mim. Quem me conhece sabe o tanto que luta que eu já passei e passo até hoje. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para ir para caminhos tortuosos. Inclusive eu comecei aí. Mas eu vi que há um Deus no céu que me escolheu e que me amou e que eu decidi andar com Ele. Eu escolhi acreditar em um Deus que pode todas as coisas. Eu decidi acreditar que este Deus, Ele pode sim realizar as promessas na minha vida. Por mais que o mundo lá fora esteja ruim, se for necessário, Deus cria algo novo, mas que Ele vai fazer, Ele vai. Talvez você que está esperando um relacionamento, foi traído, mentiram para você, apunhalaram você e hoje você não acredita mais em ninguém, você não dá mais oportunidade para ninguém. Deixa eu falar para você, existe um Deus no céu que se chama Jesus Cristo. Ele tem poder para realizar os seus sonhos. Deixa eu falar para você, Deus ainda realiza sonhos. A primeira coisa é você acreditar e deixar que esse espírito de bondade, de amor, cresça em você, permaneça no seu coração. Ah, pregador, mas você quer então que eu abra minha vida para qualquer pessoa e sofra de novo? Não! Não! O mundo é mau. As pessoas são más. A palavra de Deus já diz, a gente tem que ser manso como uma pomba, mas prudente como a serpente. Ou seja, nós temos que ficar esperto mesmo com o mundo e com as pessoas. Mas nós devemos ser mansos como uma pomba. Sabe o que isso significa? É acreditar no bem, é acreditar no amor, é acreditar que tudo passa, que tudo se faz novo quando Deus entra. É dar oportunidade para Deus fazer o novo na sua vida. Não tem como Deus fazer o novo na sua vida se você não abrir mão do velho. E quando eu digo velho, é pessoas, situações, pensamentos, crises. Pensamentos que não vou dar certo, não tem jeito, acabou, não existe. Gente, Deus é Deus, Ele tem poder. Ei, você mesmo limita o Deus na sua vida. Para finalizar, eu digo para você, Deus ele tem poder para fazer tudo e todas as coisas. Ele pode tudo. Ele fez o mundo em 7 dias. E mesmo assim, porque Ele quis. Porque a onipotência dele faz Ele criar todo esse mundo com um estralar de dedos. Ele é Deus, é poderoso. Ele pode tudo. Ele é grande. Só que existe vários deuses. Deixa eu explicar para você. Existe um Deus na minha vida, existe um Deus na sua vida, existe um Deus na vida do seu irmão, da sua irmã, da sua mãe, do seu pai, enfim. O tamanho do Deus na sua vida depende de mim e de você. Deus ele é grande, Ele é onipotente, mas o Deus que age na sua vida depende de você, o tamanho dele. Se você acreditar, se você ter fé, Ele é grande. Mas se você desacreditar, infelizmente, o Deus que há na sua vida é pequeno. Porque Deus ele não é atrevido. Ele não vai fazer se você não acreditar. Ele não vai fazer se você não ter fé. Ele não vai fazer se você trancar o seu coração e não acreditar que o amor ainda existe, que o bem ainda existe, que a bondade ainda impera. Deus não vai fazer. Mas a partir do momento que você acreditar que Deus realiza sonhos, que Deus realiza promessas, que Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender, aí sim você vai ver o milagre de Deus, a bênção do Senhor acampando na sua vida. Creia, acredite.
Levanta dessa cama, saia desse buraco, saia desse pensamento maligno de que acabou, que não tem jeito, que não existe mais. Acaba com isso. Ei, delete isso da sua vida e creia que Deus, tem algo melhor para você. E em tão pouco tempo Deus vai te abençoar. Recebe aí em nome de Jesus. Em tão pouco tempo Deus vai mudar a sua história. Em tão pouco tempo Deus vai te abençoar. Em tão pouco tempo Deus vai mudar o seu cativeiro. Recebe em nome de Jesus. Amém? Fica essa palavra para você. Você ouvinte, você meu amigo, minha amiga. Que Deus te abençoe. Acredite, o mundo é mau, as pessoas são más. Mas ainda existe o bem. Deus ainda não perdeu o controle e nunca vai perder. O amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, os frutos do Espírito Santo ainda imperam no meio dessa maldade. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Levanta daí, sai daí desse buraco e creia que Deus vai mudar a sua história. Deus abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor Jesus.